No ar, radar de notícias. Prestação de serviços. Utilidade pública. Informação. Líder de audiência. Atendendo a comunidade. Radar de notícias. Apresentação Pedro Notaro e Carlos Armani. Radar de notícias. Bom dia, 6 horas e 58 minutos, 6h58, Radar de Notícias pela Rádio Imprensa FM 102,5, TV Guarulhos, canal 3 da NET e acessível pela internet tvguarulhos3.com.br. Manhã de sexta-feira, 19 de fevereiro de 2016, participe! 2451-2121, 2459-2727, celular vivo do Radar 99507-6900. Bom dia, Casanoli. Bom dia, Pedro Notaro, Samuel e amigos do Radar. Samuel, bom dia. Bom dia, Pedro Arnone, bom dia a todos. Daqui a pouco vamos falar sobre a sessão ontem na Câmara Municipal, audiência pública, né, Roberto? Exato, audiência O pública. esporte. Exatamente, como nós já tínhamos previsto, não foi bem como eles esperavam, né? Sobrou para o Dudu, O secretário de Dudu foi representando a Vai que é secretaria. tua, Dudu. Segura, Dudu. E ele foi. Foi. Tá certo. Bom, são 6 horas e 59 minutos. Atenção para as principais manchetes. Antes, lembrando aqui que hoje a participação ao vivo do José Pereira, presidente do Sindicato dos Metalúrgicos de Guarulhos e região. Amanhã deverá vir a Guarulhos Ciro Gomes, ministro, agora possível presidenciável pelo PDT, e estará em visita a Guarulhos e região também. Atenção para as principais manchetes dos principais jornais do país. Folha de São Paulo destaca: surto de Zika leva Papa a indicar uso de contraceptivos. Quem diria, hein? A Igreja Católica recomendando. Estava na hora também, né? Pois é. Na verdade, é um livro que ele escreveu já há algum tempo, Pedro, quando ele visitou a África. É um livro já antigo dele, É um Papa mais moderno, né? bem mais moderno. Dilma afirma que PSDB faz uso político da justiça eleitoral. Alckmin recua de novo sobre sigilo em documentos. Voltou. Caso a caso será vista. Era uma notícia preocupante, viu? O Estado de São Paulo destaca que a maioria do Supremo é favorável ao acesso de dados pela Receita, ou seja, a Receita Federal vai acessar os dados bancários de qualquer cidadão sem necessidade de ordem judicial. É. Ou seja, não há privacidade, não há nenhuma privacidade para o cidadão brasileiro. O Estado ainda destaca que o governo reduz corte de gasto para 24 bilhões de reais e admite déficit fiscal. Contingenciamento deve ser insuficiente para cumprir meta original de superávit. Traduzindo tudo isso aqui, Vamos continuar assim. não, o governo federal conta, a única aposta do governo federal é na CPMF. É. Sim, E nem sabe se vai dar certo. mas- Se o dinheiro vai ser suficiente. mas as contas estão baseadas nisso. A única aposta do governo federal é ressuscitar a CPMF, né? E todas as contas de ajuste estão baseadas nessa possível aprovação. Agora, outra notícia significativa, né? Citigroup vai vender a operação de varejo do Brasil, que é o grupo Citibank, né? Está, depois de 100 anos no Brasil, já deixa. Histórico, hein? É significativo, hein? Nunca antes na história desse país. Exatamente. É um Sim. banco norte-americano desistindo do mercado brasileiro? Entendam como quiser, né? Exatamente. Guarulhos hoje circula destacando. Pereira lança neste sábado pré-candidatura a prefeito de Guarulhos. Daqui a pouco ao vivo aqui no Radar de Notícias. Câmara é a 7ª com o maior número de leis inconstitucionais do Estado. Opa, tem 6 piores, então? Tem. Deve ser brava as coisas Muito por bom, aí. hein? Fiquei feliz agora. Moradores de imóveis da Imobiliária Continental protestam no Paço Municipal. E ontem, Walter Longo, O Paço Municipal também virou o muro das lamentações, né? ontem conversei com o Walter Longo da Imobiliária Continental. E Conseguiu? Consegui. Ave Na Maria. verdade, ele que conseguiu. É? Aleluia.
E Ele é sempre assim, quando o calo aperta, ele fala. Então, semana que vem ele vai participar do Radar de Notícias. Ele quer reagir às críticas dos vereadores. Muitas críticas, não, Roberto? É verdade, muitas críticas, mas eu gostaria só de ressuscitar, voltar um pouquinho nessa questão. Ressuscitar, não. Essa questão da imobiliária continental, Pedro. Na verdade, são os 5 parques continentais estão com graves problemas judiciais. Muita gente que comprou, pagou metade e não conseguiu pagar devido a juros, devido a uma série de coisas, corre o risco sério, eminente, de perderem as casas. Uma coisa bastante séria. Olha, também é discutível, né, Samuel? Se eu compro, os 5. tem juros, tem tudo, eu assino, eu compro, tem que pagar. É bastante discutível algumas coisas. Mas são casos diferentes, embora englobe os 5 parques continentais. Agora, a questão que eu conversei com o Walter Longa é em relação ao Santa Edviges, que foi citado, criticado pelo vereador Romildo Santos. O Romildo criticou. Vamos ouvi-lo, lógico. Ginásio João do Pulo será transformado em CEL, Centro de Ensino. Olha, gente, não terminam nem o que estão em andamento. Não terminaram nem o inferno aí, está criando dengue aqui. Para, já estamos em fevereiro, não vai transformar em nada. Não dá Piscina verde, criando dengue. Vai dar tempo de nada, esquece. Olha, isso é para se lamentar o esporte, hein? É mais uma coisa para se lamentar, que o João do Pulo sempre foi um pouco... O João do Pulo tem que ser transformado em alguma coisa, porque do jeito que ele está lá... Mas tem que ser jogado para o esporte, Arnone. Ah, sim? Sim. Foi feito para o esporte ali. Aliás, houve uma crítica interessante de um dos manifestantes na audiência pública, dizendo assim, os céus que foram construídos, as suas quadras não são apropriadas para os esportes, basquete, voleibol, não estão nas medidas oficiais. Ah, vieram um quadradinho com a trave. É uma brincadeira. Para fazer peladinha. Não é brincadeira, mas não é. Polícia Civil e Militar de Guarulhos recebem 37 viaturas. Se não for aquela história que as viaturas passam por aqui, entrega, depois chega para Mogi, entrega em Mogi. Não, viatura, vai entregando. E vamos então também lamentar a perda daquela primeira base comunitária em Guarulhos, que é ali no Bom Clima, que foi construído pela comunidade e que agora a Polícia Militar está passando para a GCM. Eu quero dizer o seguinte, aliás, tem gente criticando a GCM, vocês deveriam agradecer. Deveriam agradecer que a GCM está sumindo. Exatamente. Porque a tendência ali era a PM sair e largar, abandonado. Samuel, choveu muito perto da sua casa, porque lá na onda não. Eu vi na televisão, não caiu uma gota aqui no centro. Não. E a região do aeroporto estava cheia de água. Não vi, Tijolo. Vi na TV, estava a região do aeroporto com rua alagada. E aqui não caiu uma gota. Aliás, o centro de Guarulhos parece estar abençoado. Não queiram, né? Mas não cai uma gota. Jamil João Zarif, Arnone, existe um ponto importante que sempre é discutido. Fora da cidade de Guarulhos, por onde passa o Paquivu, ele já foi canalizado. E isso aumenta a velocidade da água. Quando chega em Guarulhos, não existe essa canalização. Então, o que mais sofre realmente é ali em frente ao aeroporto, do lado do Jardim Marilena e Jardim Canaliza, ganha velocidade e cai lixo que não acaba mais em tudo. Né? Às vezes, se chover em Arujá, já tem reflexo. Já tem reflexo. Exatamente. Esses marcianos jogando lixo em Guarulhos, né, Pedro? Aliás, ontem pegaram um marciano com um caminhão despejando entulho de... Não corre. Pegaram? Pegaram. Pegaram e fotografaram. Bom, já é um grande passo. Pegou a placa? Pegou. Então já é um grande passo. Adônia, em plena luz do dia, o cidadão lá com a caçamba. Pedro. Não, mas faz, agora está mais de autoridade. Não tem fiscalização, ninguém vê nada. Isso que a cidade é monitorada por câmeras. Qualquer cidadão hoje tem uma câmera. Qualquer cidadão. Folha Metropolitana circula destacando: Wagner Freitas joga auxiliares aos leões. Quem são os leões, Roberto Samuel? Os esportistas da cidade de Guarulhos estão com muita raiva. E com razão, diga-se de passagem. Atrasada a reforma de UBS é terceirizada a preço maior. Vejam só, o subtítulo é mais importante. A prefeitura tirou para o Guaru, que era responsável pela obra, a obra estava orçada em 8 milhões e 100 mil reais. Agora que terceirizou, subiu um pouquinho. Foi para 34 milhões. Louco. Aí, meu filho. 4 vezes mais. Acerta aí, eu faço. E é a mesma construtora do seu Continental. Tá. Isso não, porque ela tem experiência. Obra parada por falta de pagamento da administração. Será que não fizeram um bem bolado, assim, ó? Como você está com o televisão por aqui? Quer dizer que a empresa que está construindo
O Céu Continental Está parado. parado por falta de recebimento, de pagamento. Foi contratado para Foi contratado para fazer E ela uma obra que era 8 milhões e 100 por 34. E 34. Olha, mas que judiação. É a crise. 8, 16, 24. 34, Samuel. Mais de 4 vezes. Mais de 4 vezes. 34. É muito difícil. Mamãe, assim não tem quem aguenta, não tem impostômetro que empurra nós para frente. Vai. E cidade que protesta, os manifestantes, né? Mutuários, é isso? Mutuários da imobiliária Continental. O Walter Longo falava prestamistas, é Não, mas isso? na época do Walter Longo é da época do Zé Bétio. Prestamistas. Quando o Zé Bétio começou no rádio, que ele falava, encosta o cabelo no rádio, me dá uma soprada. E aí chamava prestamistas da Continental. Ele está que nem o Pascoal Tomeu, falecido. Meu Deus, o tempo. Nossa amiga, ele falava assim, você sabe ali onde era do Shen? Não, do Shen ia derrubar, vai 20 anos. Então, mas ali onde era do Shen. Isso é da época do arroz brejeiro. Do arroz brejeiro. Quando a Lusitana começou a rodar. Verdade. Era na roda quadrada naquela época. Era roda quadrada. E ontem surgiu uma novidade no meio político, petistas e alguns ex-petistas começaram a receber via WhatsApp Pesquisa. uma enquete para saber se em eventual prévia do partido, qual seria o seu candidato predileto. Interessante, algumas observações, né? Os nomes não vieram em ordem alfabética. Não. Já era na hora de preferência. O De primeiro, quem fez. número 1, Pietá, número 2, Moacir, número 3, Alencar. Totalmente fora de ordem alfabética. E o número, pasmem, o número que mandou a enquete para milhares de celulares de petistas, primeiro quem tem o cadastro. Não é qualquer mané que tem acesso a esse cadastro. Coisa. Não. Vamos por aí. Segundo, eu fui verificar o número, veio dos Estados Unidos. Mais precisamente de uma cidade do Texas. Olha só. Então, não é qualquer mané que tem acesso a um esquema desse também não, certo? Mas eu conheço uma pessoa aqui no Guarulhos, foi fazer cursinho lá, Maia. Também conheço. Conhece? Então você mera coincidência. Mera coincidência. Como nossa cidade tem coincidência? Tem muita coincidência. Guarulhos vive de coincidências. A Luiz Facine é paralela com a Paulo Facine. Coincidência, né? Coincidência. E as duas são sobrenome Facine. Fica aqui e a Paulo Facine aqui. Coincidência. O escritório dele é lá perto. O escritório Fica no meio das duas. Fica entre as duas. Coincidência? Fica entre as duas. Muita Vamos dar um rápido intervalo seguido aqui no estúdio. Pereira Metalúrgico, que é pré-candidato à Prefeitura de Guarulhos. 2 minutos. Casa Portuguesa Restaurante. Há 10 anos servindo o legítimo bacalhau Gados Morrua, com várias maneiras de preparo. Uma boa casa portuguesa acolhedora, onde todos são tratados como da família. O local é de fácil acesso, na Rua Marcelino Petito, 31, região do Picanço. Horário de funcionamento de terça a sábado, das 11 às 21 horas. Aos domingos e feriados, das 11 às 17 horas. Ou até o último cliente. Telefone 2452-3344. Confederação Nacional dos Trabalhadores Químicos do Brasil, lutando pela qualidade de vida, segurança, formação e qualificação profissional dos trabalhadores. Sedes em Brasília, São Paulo, Belo Horizonte e Guarulhos. Acesse www.cntq.org.br. Tax é com a Guarucop. Guarucop Rádio Tax. Basta ligar para você ter o conforto e comodidade antes mesmo do embarque. Esqueça congestionamento e estacionamento. Chame a Guarucop. Tax especial. www.guarucop.com.br. Fone 2440-7070. Prefeitura de Guarulhos. Para saber mais informações sobre a sua cidade, acesse www.guarulhos.sp.gov.br. Você sabia que a emissão do seguro-desemprego por parte dos empregadores deve ser feita por meio do certificado digital? Então adquira o AC Certifica, o certificado digital da ACE Guarulhos, com benefícios exclusivos para associados. Para mais informações, acesse www.aceguarulhos.com.br. ACE Guarulhos, com você em todas as etapas de sua empresa.
Atenção, trabalhador no comércio. O Sim Comerciários de Guarulhos, Sindicato dos Empregados no Comércio de Guarulhos e região, oferece muitos benefícios para você e sua família. Milhares de comerciários já estão aproveitando todos estes benefícios. Não perca mais tempo. Junte-se a nós e tenha mais qualidade de vida para você e sua família. Ligue 2475-6565 ou acesse www.comerciariosdeguarulhos.org.br. 7h12, 7h12, Radar de Notícias ao vivo. Participe, 995176900. Já conosco no estúdio, José Pereira, presidente do Sindicato Metalúrgico Guarulhos e região. Bom dia, Pereira. Bom dia a todos, bom dia, Arnaldo, bom dia a todos. É um prazer muito grande retornar aqui com vocês. Prazer é nosso recebê-lo. Amanhã o PDT traz o ex-ministro Ciro Gomes, né? Amanhã faremos o lançamento da minha pré-candidatura a prefeito da cidade e vai estar presente o ex-ministro da Fazenda Ciro Gomes e ex-governador do Ceará, e também o presidente nacional do partido, Carlos Lupe, e várias entidades sindicais, trabalhadores, empresários, a sociedade civil como um todo. O Lupe foi ministro do Trabalho. Ministro do Trabalho. Ministro do Trabalho. E Pereira, dessa vez muita gente pergunta, é para valer mesmo? Nós fizemos, eu sou membro da estadual do PDT, e nós tivemos agora em janeiro, na reunião da estadual, que vamos lançar a candidatura própria do PDT em todo o país e nas grandes cidades, e também aí nas pequenas cidades onde tiver candidato, tiver condições de lançar, é para valer, nós vamos trabalhar para poder crescer o partido como um todo, na busca daquilo que realmente o partido sempre tentou fazer e não conseguiu com o Leonel Brizola. Agora estão trazendo o Ciro Gomes para ver se a gente consegue aí implantar 2018 ele como presidente da República. E você já foi candidato a vice-prefeito, né? Já fui candidato a vice-prefeito, fui candidato a vice-governador. Né? Em 2004 fui candidato a vice-prefeito na chapa da Sandra Tadeu. E em 2006 eu fui candidato a vice-prefeito na chapa do Carlos Apolinário. Agora, a estratégia é interessante de lançar candidatos nas principais cidades. Então, esse é o plano do PDT? O plano do PDT é realmente agora crescer, principalmente dentro de São Paulo. O PDT dentro de São Paulo nunca teve uma expansão. Né? É a oportunidade agora que nós estamos vendo aí de lançar candidatura própria em todas as grandes cidades. Mas há possibilidade da união com outros partidos, Pereira? Já tem conversado a esse respeito? Conversa sempre há, né? Eu acho que há a possibilidade de buscar, inclusive, parceria com outros partidos e fazer com que a gente tenha uma chapa que possa realmente chegar 2 de outubro, né, com uma grande vitória aqui na cidade de Guarulhos. Pereira, qual é a ligação do PDT de Guarulhos com Solidariedade e com o PP? Nós temos conversas, né? Temos conversas, eu acho que isso é importante para a cidade, para a política, está dialogando, eu acho que são partidos que estão aqui na cidade. O Solidariedade foi criado agora, um partido novo, está se formando, tem que fazer seus vereadores, né? Mas o PP já é um partido que tem um nome, tem história, tem vereadores. Então é interessante para a gente vir esses partidos junto conosco para poder você administrar a cidade. Não dá para você governar uma cidade como Guarulhos sozinho ou com um partido. Então você tem que governar com os partidos e é importante que venham mais partidos fazer parceria com Agora, o lançamento de sua candidatura, da sua pré-candidatura, e possivelmente a candidatura, evidentemente afasta desse relacionamento com a administração municipal. Esse diálogo com o PT ou como é que será? Eu acho que esse diálogo do PDT com o PT vai se afastar no geral, naturalmente, porque hoje o PDT tem sua candidatura própria para presidente da República, então a ideia é trabalhar isso, e há uma discussão, inclusive, uma conversa já do PDT com o PTB a nível nacional. Isso pode ser que saia uma negociação onde os dois partidos já se lançam aí do trabalhismo, né? Porque o PDT vem da origem do PTB. E aí os dois estão se conversando e pode ser que a nível nacional tenha um diálogo entre os dois partidos. Vou pedir uma parte ao Pereira. As primeiras informações do repórter Rodrigo Souza, Voz de Guarulhos. Bom dia. Bom dia, Pedro. Bom dia, Pereira. Ao demais presente ao estúdio, a todos que nos ouvem e nos acompanham. Pois é, Pedro, eu estou aqui na comunidade da Rádio Suta, acompanhando aí os problemas causados por aquele grande incêndio que atingiu a população aqui na tarde de ontem. Eu consegui ter acesso
ao local, que fica bem no interior da comunidade, Pedro. É uma cena realmente chocante, viu? Foram aproximadamente 50 barracos que foram atingidos. Segundo as primeiras informações que eu tive com os moradores aqui, apenas uma pessoa teve ferimentos, queimaduras leves, mas nada muito grave. Mas o que chama realmente a atenção é a destruição aqui do local, Pedro. Nesse momento aqui, muitas crianças, muitas pessoas que deixaram de ir trabalhar e tentando resgatar alguns pertences, principalmente documentos. Algumas pessoas desesperadas aqui atrás de, por exemplo, exames médicos, documentos que eles estavam até utilizando para fazer o cadastro, já que recentemente, em breve, melhor dizendo, eles serão transferidos para moradias no Pedro. Infelizmente, uma situação bastante delicada nesse momento aqui na comunidade da Ratsuta. O Rodrigo, os danos materiais são impressionantes. Alguma informação de vítima ou não? Não, Pedro. Segundo me informaram aqui, eu conversei com o pessoal do Corpo de Bombeiro, que está de plantão aqui, inicialmente 2 viaturas, apenas uma pessoa teve queimaduras, mas nada muito grave, foi encaminhada a um hospital aqui da região, mas não corre risco aí de morte, Pedro. É realmente situação muito delicada, e segundo me falaram, a tragédia só não foi maior aqui, graças à brigada de incêndio da Pfizer. E quando começou o incêndio, os brigadistas auxiliaram aqui com as mangueiras de incêndio e infelizmente aí evitaram que coisas bem piores acontecessem aqui. Uma comunidade que a gente já sabe que já é sofrida por si só, né, Pedro? Mas, Rodrigo, o que impressionou ontem é que os bombeiros tiveram que pedir apoio à Polícia Militar e até o choque da capital, porque foram hostilizados. Alguma informação a respeito? Não, Pedro, eu consegui, por exemplo, agora de manhã, eu conheço algumas pessoas, alguns moradores aqui, consegui ter acesso dentro aqui da comunidade. O que eu conversei com alguns moradores, o que acontece aqui? Eles estão pedindo que a prefeitura acelere o processo da ida deles lá para os apartamentos dos lares. Esses apartamentos já estão prontos, está sendo feita a vistoria dos apartamentos pelos moradores. Recentemente eu até conversei com o Gilvan, que é uma das lideranças aqui de dentro, ele falou que até o dia 5 de março, provavelmente, todos os moradores já serão transferidos àquele apartamento. Nesse momento que a comunidade quer e que provavelmente pode ter causado esse momento de hostilidade, Pedro, é a aceleração desse processo de transferência. Ok, Rodrigo, obrigado pela participação. Pessoal, agora a transferência faz tempo, né? Mas eu não entendi o seguinte, eu tenho informações seguras. Ontem a PM interveio, chamou até o choque da capital. Os bombeiros estavam sendo hostilizados. Ninguém compreendeu muito bem isso, a questão. Pereira, não querendo te desestimular, muito pelo contrário, mas seu nome é citado, é cotado como um bom vice para alguns candidatos. A possibilidade de ser vice você descarta? Eu acho que dentro da política você nunca pode dizer descarta. Na política você discute, você conversa, você negocia. Eu acho que tudo pode ser possível. Agora, a decisão do partido foi lançar meu nome pré-candidato. Essa é a decisão do partido. Então eu vou seguir, eu sou um membro do partido, vai ser vice. O partido amanhã depois conversar, etc. Eu não sei o que pode acontecer. Agora, o caminho é esse, acho que o que for melhor para a cidade é que nós vamos procurar fazer e trabalhar para que o partido tenha acesso à administração pública. E como é que você avalia a situação da cidade hoje, de modo geral? Boa pergunta. Uma cidade que hoje passa por está numa calamidade pública. Não é só Guarulhos, todas as cidades hoje, o país como um todo está em dificuldade. Quero até aproveitar agora, inclusive, mandar um abraço para os companheiros lá da Murilo, que estão lá parados, estão em greve, na porta da fábrica. A situação do país é ruim. E a situação de Guarulhos não é diferente. E Guarulhos, por ser uma cidade industrial, e esses governos, ultimamente, vêm optando para, parece que, acabar com a indústria nacional, principalmente. Isso está destruindo o emprego. Então, Guarulhos sofre muito com as consequências disso. É uma cidade que tem um problema seríssimo de mobilidade. Nós precisamos repensar essa cidade. Não é uma cidade fácil de administrar. Agora, é preciso ter realmente coragem de enfrentar isso. Se você não tem coragem, não tem projeto, se você não faz um bom plano de governo, se você não tem planejamento, você não vai consertar uma cidade como Guarulhos. E você acha que hoje falta essa coragem, esse planejamento? Eu acho que falta, talvez, um pulso mais forte na administração. Você tem hoje Guarulhos, muita gente que manda e talvez poucos que fazem. Então eu acho que é preciso ter realmente uma diretriz dentro de uma administração de uma cidade como Guarulhos, de toda a cidade, mas como Guarulhos é a segunda maior cidade do estado de São Paulo,
e uma das maiores cidades do país. Então, eu acho que é preciso realmente ter um planejamento para isso. Você não consegue administrar a empresa se não tiver planejamento. A administração pública também é a mesma coisa. Tem que ter planejamento. Não é só pegar o dinheiro público e ficar jogando achar que porque não é seu, você pode administrar do jeito que você quer. Eu acho que tem que ter planejamento, tem que saber ter prioridades. Né? Se é pouco dinheiro, você tem que ter as prioridades e ver onde você vai investir para investir bem. E esse é o objetivo que eu acho que a gente tem que ter realmente cada um pensa de um jeito para administrar. Ninguém vai administrar igual. Eu não vou chegar aqui e dizer que eu vou destruir o que está feito. Pelo contrário, que se eu fizer isso, eu vou arrumar mais prejuízo para a cidade. Eu acho que você tem que procurar fazer o melhor do que está. Se é para fazer pior, então nem deve vir. Então, a minha tentativa de chegar à prefeitura é para fazer uma administração voltada ao interesse da população. E como é que você vê os possíveis adversários? Acho que todo o contribuinte, e principalmente que está em dias com a sua vida pública, tem direito de ser candidato, né? Tem o direito de disputar. Tem que ver se tem realmente um projeto, um plano de trabalho. Aí cabe ao eleitor, à população, ao contribuinte, ver se esse candidato que está lá, se essa pessoa que está reivindicando o cargo público, se ele está com competência e tem projeto para isso. Né? E em relação ao prefeito Almeida, o que você diz? Olha, Almeida tem feito uma administração, eu acho muito acanhada, deixando muito na mão de secretários. Eu acho isso uma administração que há falhas. Tá? É claro que ele deve ter feito o máximo para poder chegar onde chegou. Eu não sou do tipo que fica tirando pedra na vidraça dos outros, porque eu acho que você tem que estar lá para saber como que é. Vai ver as dificuldades. Administrar não é fácil. Administrar uma cidade como Guarulhos não é fácil. Eu acredito que o Almeida fez o possível para fazer o melhor. Talvez não conseguiu, mas é possível você pegar essa cidade, planejar ela, fazer parcerias e você fazer uma boa administração nessa cidade, voltar aos interesses da educação, da saúde, da segurança, ter parceria com o governo do Estado, ter as parcerias com o governo federal. Aqui nós tivemos muitos projetos aqui que não foram executados por falta de competência. Agora nós sabemos que a crise nacional afeta as indústrias. Você vive nesse meio, há muitos anos você tem percebido o desemprego, a dificuldade das indústrias. Mas aqui em Guarulhos, por exemplo, o que poderia ser feito para melhorar a vida das empresas? Olha, o empresariado, eu sempre digo o seguinte, o empresariado não precisa que você ajude ele. É que você faça a sua parte na administração pública. Não atrapalhe. Não atrapalhe que já vai. Eu acho que se der as mãos, o capital e trabalho não tem que ficar se destruindo, se discutindo. Eu acho que tem que se ajuntar. É nós que produzimos a riqueza do país. Por que vamos brigar capital e trabalho? Então o capital e o trabalho tem que se unir. O capital precisa do trabalho, o trabalho precisa do capital e a cidade precisa dos dois. Então se o poder público se unir aos dois e fazer parceria, dá para fazer um grande trabalho. Eu acho que nós temos um setor industrial com bica que está abandonado. É preciso dar condições para aquelas empresas poderem escoar seus produtos. É preciso dar condições para que o trabalhador consiga chegar no posto de trabalho. É preciso dar segurança para aquele povo que trabalha ali, que mora ali. Né? É preciso melhorar a qualidade de vida da população como um todo, mas melhorar a qualidade do trabalho também. Né? Então nós precisamos pensar a cidade. E para pensar a cidade, você não faz isso sozinho. Você precisa ter gente com competência do seu lado. Eu vejo hoje, nós temos que montar um secretariado e diminuir o custo da prefeitura. Você tem que diminuir esse secretariado e montar um secretariado que seja técnico. Não só se fazendo à vontade de partido político. Pode até ser indicado pelo partido político, mas tem que ser um técnico da área. O cara do esporte tem que ser um técnico da área do esporte. Da construção, ele tem que ser ele tem que ser, do transporte, do trânsito, ele tem que ser da área. Eu acho que nós temos a condição de ter isso dentro da própria cidade. E nós podemos fazer um grande trabalho buscando a parceria. Eu acho que ninguém pode querer administrar sozinho, não pode dar as costas para a população, tem que saber o interesse e a vontade da população, onde você vai investir os recursos, que é tirado da população. É uma cidade que se cobra muito. Hoje, na verdade, o país se cobra muito e faz pouco. Eu acho que é preciso compatibilizar isso. Ter a cobrança, mas também ter o serviço. Correspondente ao serviço. Porque se você pagar imposto, você paga em qualquer lugar do mundo. Você tem que pagar imposto, isso existe desde que existe mundo. Só que
o retorno disso para quem paga é que hoje você vê uma forma, às vezes sai mais para quem está arrecadando do que para quem está pagando. César que é de César, né? Tem gente pagando imposto e diesel ainda. Tem isso, né? Não, mas o diesel é só para... Parabéns, boa sorte nessa iniciativa. Estaremos lá amanhã. Obrigado, conto com a presença de todos, conto com a presença do povo de Guarulhos com esse lançamento, acho que é uma oportunidade grande. Quero mandar um abraço para o nosso vereador Heleno Matarucho, que está nos assistindo, a todos que estão nos assistindo. Às 9 horas na Câmara, né? Ela vai iniciar às 9 horas, começa lá para as 10 horas, né? A gente sempre sabe que atrasa um pouco, né? Com a presença do ex-ministro da Fazenda, Ciro Gomes, o homem que implantou o Plano Real e que colocou a participação de lucro e resultado para o trabalhador. Então, eu acho que ele tem aí um nome que hoje você pega, sempre político, você vai, olha, você vê que ele tem um processo. Ciro Gomes, ele foi deputado estadual, deputado federal, governador, prefeito, foi ministro por 2 vezes, e você nunca ouviu falar de um processo envolvendo o Ciro Gomes. Então, eu acho que é um nome que compatibiliza com o partido, o PDT, que é um partido também que visa sempre o trabalhismo. E ele não tem papas na língua. Eu acho que aquilo que o Brizola tentou fazer não deixaram, que o Jango tentou fazer não deixaram, Ciro Gomes vem aí talvez para implantar nesse país com as reformas de base. Tá, legal. Obrigado, boa sorte. Obrigado a todos. Bom dia para todos. Dá uma próxima oportunidade. 2 minutos. Sete horas e 31 minutos, 7h31, Radar de Notícias ao vivo. Participe, o WhatsApp do Radar, 99507-6900. 99507-6900. Bom dia, Inajara Nogueira. Bom dia, Pedro, Virgílio, bom dia a todos. Virgílio Rocha, bom dia. Bom dia, Pedro Notário, Inajara, bom dia a todos. Primeiro, hoje vamos falar da dengue, Virgílio. Pois é, um informe da Prefeitura, uma notícia que pode salvar a sua vida e de sua família, hein? Agora o mosquito Aedes não transmite só a dengue. Ele transmite a chikungunya e o zika vírus. A dengue, como vocês já sabem, pode matar. E o zika vírus, se for contraído durante a gravidez, por exemplo, pode provocar a microcefalia em bebês, uma doença irreversível. Para combater esse mosquito terrível, a Prefeitura de Guarulhos vai visitar todas as casas da cidade, verificando se existem focos do mosquito. E dessa vez, os agentes de saúde têm autorização judicial para entrar nas casas, mesmo que o morador não esteja presente. A atenção deve ser triplicada e os cuidados já começam em casa. Verifique garrafas, pneus, vasos de plantas, calhas e tudo que possa acumular água parada na sua casa. Visite seus vizinhos e amigos e peça para fazerem o mesmo. Juntos podemos vencer a guerra contra o mosquito. É uma batalha e a higiene é fundamental. Vamos lá, é com você, Inajara. Pedro, o Marivaldo da Vila Fátima, ele quer saber se alguém tem informações sobre o prédio abandonado na Avenida Otávio Braga de Mesquita, onde seria construído um shopping. Aquele antigo shopping. Boa pergunta, hein? Boa pergunta. Tentaram ressuscitar aquele shopping, não deu certo. Aquilo ali é um caso complicado para a cidade, mas é um assunto, talvez o vereador Celestino, do PSDB, tenha alguma informação. Vamos tentar saber. O Emerson, ele reclama que a rua Milton de Magalhães Fiuza não tem iluminação pública e o pessoal pede ali um reparo, porque a situação tá complicada ali devido à segurança. Ele né? já tentou a Bandeirante Energia? Já tentou e não conseguiu, não obteve êxito. O Hélio Pedro do Lavras, ele mandou uma foto da atuação dos marcianos na Avenida Otávio Braga de Mesquita, que na altura do número 29, que depositaram entulho ali. Até que está pequeno. Até que está pouco, dessa vez eles não foram tão atuantes. Diante das montanhas, né? População precisa aprender, gente. Vocês jogando entulho, lixo, vocês acham que estão se livrando de um problema, vocês estão causando um problema muito maior. Repito, todas as epidemias têm como pano de fundo a higiene. Né? Exatamente. E o José do Residencial Bambi, ele mandou uma foto para nós da rua Brinco de Princesa, que virou um tormento de princesa, Pedro. Lá. Brinco de Princesa é um nome pomposo, hein? Ele virou um tormento de princesa. Isso é uma rua? Isso é uma rua. Ela não tem asfalto, ela tem água parada. Mas aí só de jipe, cara. Onde é que é essa rua ainda? Na rua Brinco de Princesa, no Residencial Bambi. Rapaz, queria saber quem que inventa nome de rua. Só de off-road, né, Pedro? Que situação. E vamos encaminhar para a prefeitura, para Proguaru.
tá ok. Pelo menos passar uma máquina ali, né? Com certeza. O João Clementino, ele fala para nós que a avenida tá matando o Seródio, está cheia de buracos, está atrapalhando o trânsito, colocando em risco os motoristas, que essa via é uma via de mão dupla, e um tem que desviar do buraco e eles quase embatem os carros. Lá no Seródio? Lá no Seródio. E além disso, o nosso ouvinte também reclama dos buracos na Avenida Tiradentes, que foram tampados recentemente, mas voltaram ali no local. E também reclama dos buracos na Avenida Otávio Braga de Mesquita, altura do supermercado Atacadão. Olha, a operação asfalto de tapa-buracos continua. Eu tenho percebido isso em algumas ruas, mas ainda há muitos buracos, né? Muitos buracos. O fator complicador são as chuvas, né? E acho que até as águas de março, né? A previsão é de chuvas até março. Tomara que em abril a cidade esteja recapeada. E o Silvio da Vila Dinamarca, ele enviou uma foto para nós da obra inacabada do Céu de Bom Sucesso. E segundo o nosso ouvinte, lá tem uma piscina que virou depósito de água parada, sem o devido tratamento. A Secretaria de Educação está devendo muito. O Céu Itapejica. Ontem o Rodrigo Souza mostrou uma creche inacabada no SECAP. Esse Céu Bom Sucesso, ao mesmo tempo que a Prefeitura cobra, e cobra com razão da população, a população cobra da Prefeitura. Vocês têm que dar exemplo. Secretário de Educação, vocês têm obras paradas na cidade que estão, de certa maneira, contaminando a cidade, na pior das hipóteses, né? Essas obras deveriam estar concluídas, mas, além de não estarem concluídas, estão virando focos de infecção. O que mais? E por hoje só, Pedro. Ok, destaque, Virgílio Rocha. Tem dois destaques aqui. Ó. As polícias civil e militar de Guarulhos receberam um reforço de 37 novas viaturas. E os DPs, hein? A entrega foi realizada ontem pelo governador Alckmin e no total foram destinados 14 veículos para civil e 23 para a polícia militar. Eu tenho observado, o governo do estado em relação ao Guarulhos tem uma política só entregar viaturas, né? Ficam bonitas nas fotos, mas os distritos policiais de Guarulhos estão abaixo da crítica, né? Péssimos, horríveis. E quantas viaturas estariam quebradas, inoperantes? Pois é, e essa política só de viatura? É. O destaque aqui esportivo para o Flamengo, Pedro. No próximo domingo, dia 21, o Flamengo recebe em Guarulhos a Matonense a partir das 10 da manhã. Ingresso a R$20, tá? O Flamengo que está sem derrota, invicto até o momento, no Paulistão da Série 3. E o técnico do Flamengo está reclamando o seguinte, dizendo que é um crime desumano jogar quarta e domingo debaixo de um sol escaldante. Realmente, tem razão. Mas o problema é o seguinte, o regulamento, a tabela do campeonato, ele é aprovado, ele, né, tem a anuência dos dirigentes. Né? Eles deveriam discutir com a federação, né, esse problema de jogar sobre um sol escaldante. Uma pergunta de alta indagação, o estado do Flamengo tem condições de jogo noturno? Não tem refletores. Né? Não tem refletores. Então, aliás, tem que marcar o jogo por volta das 17 horas, a hora que está amenizando, né, a temperatura, caindo a temperatura. Qual o horário do jogo? 10 horas da manhã. Ainda é cedo. Ainda é cedo. Pior se fosse 2 horas da tarde, meio-dia. Meio-dia, só Como é que o pessoal joga no Morumbi, joga no Pacaembu, joga no Maracanã? Também é sofrível também. Esse horário é um horário eu não entendi o técnico do Flamengo. Não, ele reclamou que está muito calor, né? Mas para todo jogador está calor. Não vai dizer que tem ar-condicionado no Pacaembu? Por isso que tem a parada técnica, né? Os minutos para tomar água. 2 minutos, voltaremos. Aplique 7 horas e 30. Boi preto conhece boi preto. Boi preto conhece Ave Maria, como tem. Nossa Senhora, coisa tem, hein? Nossa. Eu pensei que era só no meio de. Você já viu aquela piada? Todas as profissões, né? Aquela piada, com a idade a gente vai enxergando mal de perto, mas ele vai enxergando bem de longe. Não, é aquela história de longe ele parecia feio, mas quando eu cheguei perto, deu uma vontade de ficar longe. Prefiro ir longe. E aí, a Shopping Bom Sucesso recebe o ator Felipe Gomes. Vai lá, Pedro, fazer um selfies. Gostei da impostação da... o Felipe Gomes. Para a tarde de autógrafos. Opa. Nesse 28 de fevereiro, a partir das 16 horas, o ator juvenil Felipe Gomes estará no Shopping Bom Sucesso. E uma tarde de autógrafos. Atenção, pessoal fã do Felipe Gomes,
A tarde de autógrafo. O evento promete muita agitação entre as fãs, já que o ator faz grande sucesso na novela Cúmplices de um Resgate, do SBT, com o personagem Theo. As 200 senhas disponíveis serão distribuídas a partir das 14 horas no saque do empreendimento, no serviço de assistência ao cliente. Né? A entrada, o endereço é lá na estrada Juscelino Kubitschek de Oliveira, 5.308, no Jardim Albertina. Atenção, maiores informações para essa tarde de autógrafo. Para você retirar a sua senha, você pode ligar para 2489-9690. 2489-9690. Tarde de autógrafos, dia 28, com Felipe Gomes, ator da novela do SBT. Ok. Roberto Samuel, ontem um destaque, viu, Arnone, na Câmara Municipal. O líder do governo, Samuel Vasconcelos, do PT, que não é o nosso Samuel. Não é outro Samuel. O Samuel Vasconcelos fez um discurso veemente contra a Secretaria de Segurança Pública, liderada pelo João Dasch, que é vereador também, né? Sim, vereador, e deve voltar agora mês que vem. Toda essa discussão em torno daquela base comunitária ali do Corcaia, que foi construída pelos comerciantes. A PM, na verdade, quer largar aquilo. A PM percebeu que a GCM demonstrou interesse, entregaram de bandeja. A informação que eu tenho que os PM estavam ajudando a pintar de azul e branco. Rapaz, não é rápido. É verdade, a informação é correta. É correta. Ajudaram a pintar de verdade, não vai. Vamos apagar a nossa vida. Fizeram vaquinha. Vai tudo. Vamos ser sinceros, a Polícia Militar odeia a base comunitária. Você quer deixar um PM nervoso, fala, fica naquela esquina ali. E a Operação Papai Noel também, aquela que sai o homem e a mulher. A PM gosta de uma viatura, né? Não é Romeu e Julieta? É, Romeu e Julieta, Papai Noel. No Natal que eles fazem. Papai Noel porque tem a Mamãe Noel. Eu volto a dizer, eu estou dando graças a Deus que a GCM está sumindo. Porque eu já vi algumas bases da PM serem abandonadas e viraram ponto de tráfico. Né? Não estou defendendo, não de mim, não estou defendendo, eu só acho que foi um erro. Da PM. Não, foi um erro, exatamente, não estou defendendo a saída da PM, só acho que foi um erro lá atrás, é um modismo. Todo mundo queria uma base comunitária para chamar de sua, né? Pé de cá. Eu que pus. E quando o PCC começou a atacar, ninguém mais queria, lembra disso? Do início dessa moda das bases até hoje mudou muita coisa. Porque antigamente era o seguinte, onde tinha polícia, bandido não chegava perto. Exato. Então todo mundo queria uma base perto de casa. É a mesma coisa você ter um cachorro pastor alemão no quintal, ninguém pulava o muro. Agora os caras dão um bife pro cachorro. Agora é referência. Referência. Chamou a atenção que o líder do governo fez um discurso criticando uma secretaria do governo. Aí ele disse que foi em busca de informações, no bom clima, ninguém sabia de nada. Aí não duvido. Foi o líder do governo que disse. Foi o líder, não fui eu, não foi ninguém. Situação delicada, hein? É um ano eleitoral também, né? Também. Pesa pra caramba o ano eleitoral. Vale até falar mal do colega. O Samuel Vasconcelos disse mais, né, Roberto? Que vai para um carro de som. Pra quê? Para protestar. Não, pensei que era para vender melancia. Não, poderia falar direto com o prefeito, não seria mais prático? Não é fácil ele falar com o Almeida, o prefeito. Ele é o líder do prefeito na Câmara, pô. Ele vai fazer carro de som. Já pintaram a base. Ele vai fazer carro de som para tentar o prefeito? Realmente eu lamento a saída. Eu gosto muito dessa ideia de base comunitária, de uma forma o seguinte, como uma base mesmo. Uma base de apoio, uma presença da polícia. Samuel, uma vez eu procurei uma base comunitária, o Pedro sabe disso, uma base da Praça Kennedy, porque nós tínhamos um comércio e estávamos no início de ser assaltado, estava na cara que nós íamos ser assaltados. Tinha um gordinho com 4 caras dentro. Eu fui lá falar com ele e disseram, senhora, não podemos fazer nada porque não temos viatura para ir lá. O senhor tem que ligar no 190, você vir aqui. Eu fui lá para me proteger, inclusive, para ninguém me assaltar lá dentro, né? Ele falou, não, o senhor tem que procurar uma viatura, aqui não tem. Eu vou ser sincero, eu boto mais fé numa base da GCM do que da PM. Sinceramente, porque a GCM tem um espírito mais ligado ao município.
Né? E a cobrança sobre a GCM é muito mais fácil. É muito mais fácil. Você cobra os jornais daqui do lado, vai fazer já. O João, vem cá. E a própria corporação, que não deixa de ser do funcionalismo público. Né? E eu não sei, eles parecem ter um relacionamento mais dado com a população, a mais PM, simpático com a população. E a PM está cada vez mais distante. A PM está cada vez... Você veja o Corpo Bombeiro, alguém sabe dizer o nome do comandante? Eu não sei há muitos anos, sinceramente. Não, mas não sei. Os comandos da PM cada vez mais distantes da sociedade. Eu acho que é uma característica de Guarulhos também, né, Nunes? Em outras cidades há um relacionamento mais estreito. Em Guarulhos também, nós já dissemos isso aqui várias vezes. Os comandantes que vêm para cá já veio com o paletó pendurado lá para aposentar. Não vem com um projeto. Não, vem só para terminar. E o seccional também. O seccional também. O seccional chega até ele descobrir onde é a Rua Dom Pedro. Não, mas é que o seccional chega com aquela vontade, isso é verdade. Eles chegam com uma vontade, vou virei seccional lá em Guarulhos, cidade grande. Aí ele chega aqui e dá uma olhada nos distritos policiais, primeiro discurso. Vamos ter que reformar tudo isso aqui é uma vergonha. Ele fica 3 meses, ele vê que ninguém vai nada. E fora que era castigo. É castigo. O bombeiro era castigo em Guarulhos. A PM. A seccional. Bom, você está mal aqui. A Ciretran não era. Você está mal na fita aqui, não. A Ciretran não era. Mas é disputadíssimo em todo o Brasil. Acabou, né? Acabou. Acabou aquele modelo. Tem outro? Era outro modelo de administração. Pedro, eu quero falar que ontem, né, foi arquivado um pedido de comissão especial de inquérito que visava que visava analisar a questão do piscinão que há 4 anos estão tentando terminar na Vila Galvão. O vereador Gilvan tentou. Lá você tem que falar com o senhor o dentista. O Graco. O dentista que virou suco. Eu pensei que era o senhor das águas. Os irmãos Graco. O senhor das águas. Celestino falou isso. É? Os irmãos Graco. Que virou suco? Os lá do Chuvo, lá, né? Não, que virou chuva. Em Mogi tem o professor. Tem um bar do professor que virou suco. Se a Calpe, por favor. Associação dos Comerciantes do Lago Vila Galvão. Exatamente. Dos patos. Aliás, mas vou falar para você. Pato me lembra, inclusive, uma piada que eu vi lá no interior, uma história no interior, um rio grande lá, e o fazendeiro vinha trazendo a boiada dele para atravessar o rio. Aí chegou assim, ficou com medo de ver se é muito fundo, perguntou para o molequinho que estava pescando do lado, aqui é muito fundo? Ele falou, criação do meu pai passa com água no peito. E aí ele soltou a boiada, fundou tudo. Falei, e aí, qual é a criação do seu pai? Pato. Passava com água no peito. É igualzinho da Vila Galvão. Mas você sabe que, Arnone, essa metáfora pode ser colocada em algumas coisas aqui em Guarulhos, porque eles contam, te passam uma informação, e quando você vai verificar, não é bem aquela informação. Sim, mas a informação nunca pode chegar tudo de uma vez, Samuel. Mas aí o cabo afunda todo. A discussão entre os vereadores Paulo Sérgio e o Sandes foi interessante, hein? O Paulo Sérgio é um cara que conhece, entende, né? Ele foi dar uma explanação na aula para o Sandes não gostou. Não, eu não quero nenhuma das suas explicações. Para explicar, às vezes também ele estica, né? Agora, o vereador Seminaldo também explicou o seguinte, para quem está na comissão de estudo, gente, vai ficar na biblioteca. Você conhece que foi ontem visitar lá o aterro da Clabin, para quê? A comissão foi não. Exatamente. Então, não resolve nada. Não, mas a Clabin eu acho que mereceria uma comissão da polícia. Que ali é uma boa. Arnone, a promotoria pública toda aquela área é importante porque ela, teoricamente, ela evitaria enchentes. Com aquele aterro, escreve o que eu estou te falando, o Secap ainda vai sofrer muito toda aquela região, porque ali está quase 2 metros, Pedro. O aterro está chegando a quase 2 metros e já está chegando até a rodovia Ayrton Senna. Não, mas eles vão emendar ali, você tem dúvida? Então é o seguinte, será que alguém paga ou recebe para colocar... Não, é uma eliminar, Samuel. Alguns todo mundo fala Clabin, não tem nada a ver com Clabin, não. Eu queria saber que empreendimento que é esse, né? Que é a antiga área da Clabin, né? E que mistério é esse que envolve que mistério, o outro mistério que eu quero dizer é a Hatsuta. A Hatsuta, Quem comprou a área? É segredo. Não, é segredo, eu vou falar. Por que segredo? Porque o governo do estado decretou segredo, mas depois decretaram aqui também, não pode contar quem comprou a área. Não tem nada a ver com o governo do estado, não. Não, é um exemplo, né? Mas que segredo é esse, gente?
Eu nunca vi, sabia? Alguém compra uma área, olha, a prefeitura ninguém pode falar porque é um segredo. Mas que segredo? Eu gostaria de saber... Quem está pondo terra lá no aterro da Esclabim? Qual a justificativa para alguma coisa ficar escondida por 50 anos? Eu gostaria de saber o motivo. Questão de segurança, Samuel. Que segurança tem uma questão, por exemplo, de uma área que a prefeitura comprou, por exemplo? Mas isso aí não é segredo, isso aí é de segredo só de Guarulhos. A questão não é que foi decretado. É praticado. E pode esconder assim da gente? Pode. Está escondendo. Mas estão escondendo. Poder não pode, mas estão escondendo. Eu vi ontem uma cena, exemplo desde a Clabim, que tem uma liminar, aí a terra, ninguém pode falar nada, os vereadores foram lá ontem, caíram pro chão, assim, falaram, nossa, isso aqui é por conta da liminar. Ontem no Nordeste, no norte do país, teve algo semelhante, né? Os bandidos praticaram um crime violento na cidade e foram presos. Aí tinha um juiz de plantão no tribunal, recebeu um pedido, no dia seguinte soltou os 3. Mas bandidos perigosíssimos, um crime violento que tinham cometido. A cidade está apavorada. Aí o outro juiz que hoje, o de plantão, foi descansar, o outro voltou e falou, não, pode prender. Mas acha os homens agora, vai vendo. Além do Brasil, bicho, as decisões são violentas. E o Roberto, como é que foi aquela questão dos notebooks da Secretaria de Educação? Comissão Especial de Estudo? Eu não me lembro não. Ninguém quer lembrar mais. Cadê a pomba, meu filho? Pois é, a pomba canta alto, nem o notebook funciona. A pomba gira. A pomba gira. A pomba... E a Lusitana roda. É isso aí. Olha que beleza. Pombinha forte. Nem pigarro essa filha da mãe pega. Zica vírus. O Chico Cunha morreu. Chico Cunha morreu? O Chico Cunha não ia jogar a bola comigo, ponto direito. Você sabe que quem se chama Chico Cunha hoje em dia não é. Corre risco de tomar detefonzado. Rapaz, bom era antigamente, que não tinha esses negocinhos de fritos, era só na bomba de fritos. Você comprava um negócio de uma lá. Um refil, né? Só rico tinha. Não era pobre. Pobre não tinha acesso a então você nunca foi pobre que nem Detefon. Era cocô de cavalo queimado na panela velha. Para com isso. Eu sei que eu gostava de brincar bem. Sim, aquilo era bom pintar fusca. Dá 30 segundos. Casa Portuguesa Restaurante. Há 10 anos servindo o legítimo bacalhau Gados Morrua, com várias maneiras de preparo. Uma boa casa portuguesa acolhedora, onde todos são tratados como da família. O local é de fácil acesso, na Rua Marcelino Petito, 31, região do Picanço. Horário de funcionamento de terça a sábado, das 11 às 21 horas. Aos domingos e feriados, das 11 às 17 horas. Ou até o último cliente. Telefone 2452-3344. Confederação Nacional dos Trabalhadores Químicos do Brasil, lutando pela qualidade de vida, segurança, formação e qualificação profissional dos trabalhadores. Sedes em Brasília, São Paulo, Belo Horizonte e Guarulhos. Acesse www.cntq.org.br. Tax é com a Guarucop. Guarucop Rádio Tax. Basta ligar para você ter o conforto e comodidade antes mesmo do embarque. Esqueça congestionamento e estacionamento. Chame a Guarucop. Tax especial. www.guarucop.com.br. Fone 2440-7070. Prefeitura de Guarulhos. Para saber mais informações sobre a sua cidade, acesse www.guarulhos.sp.gov.br. Você sabia que a emissão do seguro-desemprego por parte dos empregadores deve ser feita por meio do certificado digital? Então adquira o AC Certifica, o certificado digital da ACE Guarulhos, com benefícios exclusivos para associados. Para mais informações, acesse www.aceguarulhos.com.br. ACE Guarulhos, com você em todas as etapas de sua empresa.
Atenção, trabalhador no comércio. O Sim Comerciários de Guarulhos, Sindicato dos Empregados no Comércio de Guarulhos e região, oferece muitos benefícios para você e sua família. Milhares de comerciários já estão aproveitando todos estes benefícios. Não perca mais tempo. Junte-se a nós e tenha mais qualidade de vida para você e sua família. Ligue 2475-6565 ou acesse www.comerciariosdeguarulhos.org.br. Sete horas e 56 minutos, 7h56, na reta final. Só quer dizer que ontem, Arnone, Roberto, o secretário Souturcio de Serviços Públicos foi visto saindo da pedreira Paupedra. Opa! É o fim do caminho. Mas está no caminho certo. O Miguel, o pré-candidato do partido, né? Miguel Martelo teve uma conversa com o Souturcio. Dizem que o Souturcio é o sorridente lá da Paupedra. Talvez deve ter ouvido a palavra firme no Martelo. Afirmou que é candidato, firme como uma rocha. Uma pedra. Só que ontem eu soube também que um interlocutor do Martelo disse que não adianta você dizer que é candidato. Você tem que ter comportamento de candidato. Bom, porque eu sempre digo, não adianta pelo menos contratar um centroavante, não tem panca de centroavante. Só tem panca de candidato. Tem panca de candidato. Enquanto está toda essa tranquilidade... Agora, peraí. O Rodrigo Souza, fala. Agora na região do Recreio São Jorge, em frente à escola Nazir Abud, onde hoje, mais uma vez, as aulas foram suspensas, isso mesmo, não está tendo aula hoje por falta de água. Essa unidade aqui, ela foi inaugurada há aproximadamente 1 ano, Pedro. Ela coleciona, assim, reclamações das mais diversas. E, curiosamente, uma das principais era com relação à energia. Mas esse aqui, o pessoal da prefeitura já conseguiu resolver. Eles puxaram um gato aqui do terreno ao lado. Mas com relação à questão da água, infelizmente eles não conseguem. Para você ter uma ideia, desde o dia 11, quando começou o ano letivo, Pedro, até hoje, a escola não conseguiu ainda ter um turno efetivo de aula por causa de problemas aqui na sua infraestrutura, Pedro. Tem caixa d'água? Tem uma caixa d'água, mas parece que infelizmente a água não está chegando ou não tem força para encher aqui o reservatório. Então falta uma bomba e a caixa está subdimensionada. Não, a pressão está uma bomba. Estão felizes. Lamentavelmente. Eu lembro quando eu estudava, quando eu fingia que estudava, quando faltava água, o raio é comigo. Não, rapidamente aqui, só para passar a informação aqui, que devido a problemas financeiros e outros problemas aí que tá políticos, tem alguns presidentes de partidos que estão quase pegando o boné e saindo, hein? E pode deixar muito parte da presidência. Largando a presidência. Me falaram, Roberto, me falaram que vai ter mudança no diretório do PT. Puxadas no tapete. Não só lá, mas em outros partidos. Não, o Paulo Vitor é o presidente. Então, mas não é nem mexe. O Paulo está no grupo. Sabe que alguém me confidenciou outro dia? Que o Paulo Vitor preferia muito mais continuar onde ele estava, na defesa civil, do que na presidência do PT. Tem muito presidente descontente, magoado. Aliás, é o mais capacitado que eu vi nesses últimos tempos na frente da defesa civil. O mais competente. Infelizmente tiraram a competência de lá. Vamos ter mudanças no diretório do PT. Em outros partidos também terão mudanças. Ponto final da edição de hoje. Tenham todos bom dia, obrigado pela audiência. Reprise logo mais às 11 horas e 30 minutos e depois às 19h30. Às 19h30. Eu nem sei. E esse horário já estou dormindo. Das 19h30 até às 20h30, porque antes tem o Tribuna Livre. Poxa, pois quem vai lá hoje? Olha, hoje nós vamos levar algumas lideranças. Uma do Pimentas e outro da região do Santo de Virgens. Chama Dona Luz. Dona Lourdes? Vai, depois te explico. Vai, tá bom. 7h59, vamos lá. Ele convidou, ele vai. Até terça.
Com mais de 40 anos de experiência, a MAD é o novo colégio forte da cidade. Educação infantil e ensino fundamental com aula de natação, violino, xadrez, teatro... No ar, radar de notícias, prestação de serviços, utilidade pública, informação, líder de audiência, atendendo a comunidade. Radar de notícias. Apresentação Pedro Notaro e Carlos Armani. Radar de notícias.